Boa noite. Começa agora na tela da Band o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje é o oncologista e pesquisador Carlos Barrios, diretor do novo Hospital do Câncer Mãe de Deus. Conosco nesse programa os colegas jornalistas do Grupo Bandeirantes, Diego Casagrande e Lizemara Prats. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, Dr. Barrios, pela presença conosco. Boa noite, Osíris, um prazer. O que vai representar o novo complexo de tratamento de câncer do Mãe de Deus para o tratamento aqui no estado e também no país? Eu acho que nossa iniciativa desse novo hospital, institucionalmente gerada, consequência do envolvimento de um grande número de pessoas, é qualificar o atendimento dos pacientes com câncer no estado. Se somar à estrutura que hoje já existe, e que vai fazer com que, obviamente, nossa população esteja melhor atendida ainda. O que motivou o projeto especificamente para o tratamento do câncer? O perfil no estado, o que motivou isso? Osíris, tem vários motivos. Obviamente tem um grupo de pessoas dedicada a esta área que leva este projeto para frente, vestiu a camiseta e vai querer fazer este projeto acontecer. Mas se a gente vai olhar do ponto de vista estritamente prático, existe uma necessidade epidemiológica. O câncer é a segunda causa de morte na nossa sociedade. Porto Alegre é provavelmente das cidades do Brasil com maior incidência de câncer. E este problema, que já é um problema hoje importante a ser considerado, vai aumentar. A mortalidade em Porto Alegre é em 26% das pessoas que morrem em Porto Alegre todos os anos, de acordo com a Secretaria de Saúde, morrem de doença cardiovascular. 23% morre de câncer. E esse número está subindo? Nos últimos 7 anos, a mortalidade cardiovascular diminuiu 4%. E a mortalidade por câncer aumentou 12%. Qual é a causa desse crescimento? Isto provavelmente aumenta por causa de várias coisas. Primeiro, a incidência é alta aqui, provavelmente por uma questão de origem. A população indígena, a etnia. A população indígena aqui foi praticamente dizimada na nossa região e nossos antepassados, a nossa constituição étnica, o nosso DNA é praticamente espanhol, europeu, português, italiano e alemão. E é uma mistura. E nessas sociedades, o câncer ou está se tornando, enquanto a gente está falando, a primeira causa de morte, como é já nos países desenvolvidos, como na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, esse cenário, aliado ao fato de que as pessoas estão deixando de morrer de outras coisas. A doença cardiovascular está diminuindo, a mortalidade por doença cardiovascular. Pela longevidade também? Claro, não, a longevidade é uma consequência de que a gente está controlando a doença cardiovascular. Se controlou a doença infecciosa, a tuberculose, etc. e tal, as pessoas morriam antes com 50 anos de idade. Hoje a expectativa de vida de alguém que nasce em Porto Alegre é de 76, 78 anos. Então, a expectativa de vida aumenta e as pessoas passam a viver com 60, 70 anos, que é a época da vida onde o câncer acontece. Então, tem mais câncer. Então, essa é uma realidade epidemiológica que precisa ser atendida. Aumenta a população de pacientes nessa faixa etária e aumenta o problema do câncer. Quais são os tipos mais comuns? No Brasil e no Rio Grande do Sul, os 2 tipos de câncer mais comuns são o câncer de próstata, que é o mais comum deles, tem 70 mil casos no Brasil, e é o câncer mais comum em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e o câncer de mama. Que são 2, é fácil de lembrar isso, são 2 tumores que são exclusivamente do sexo feminino e do sexo masculino e que são, nessa ordem, próstata e mama, os 2 tumores mais comuns. Muito foi anunciado aí nos últimos anos de que já existiriam exames capazes de prever se a pessoa vai ou não ter câncer numa determinada época da vida. Isso é verdade ou é charlatanismo? Não, não é charlatanismo. Isso é uma ideia a ser investigada e que está sendo perseguida, com muito... Imagina a importância que não tem isto, para tu identificar, não todo mundo vai ter câncer, quais são as pessoas que vão ter câncer ou que têm mais risco de ter câncer. Um conceito fundamental que toca no tu acabou de falar é o fato de que se tu diagnosticas a doença cedo, ela ainda não se disseminou, e é uma doença perfeitamente curável. Em todos os tipos? Em todos os tipos. Se a gente detecta um tumor cedo,
ele é removido, se ele não se disseminou, né, esta é uma doença curável. Então, essa conotação que tu está dizendo é extremamente importante nesse sentido. Agora, não existe nenhum teste, né, que consiga... Câncer são centenas de doenças diferentes. O câncer de pele na cabeça pode ser diferente de um câncer de pulmão, de um câncer de mama, de um câncer de fígado ou um câncer de pâncreas. Cada tipo de câncer tem suas particularidades. Uns são mais fáceis, uns respondem mais aos tratamentos, outros são mais difíceis, são mais agressivos, são mais difíceis de tratar. Então, esse contexto todo faz com que a gente não consiga dizer, e essa é uma coisa que nós temos que ensinar para todo mundo. Quando a gente fala de câncer, nós podemos falar de generalidades, mas é difícil levar dessa generalidade a um câncer específico, né? Então, existem, né, alguns testes que podem diagnosticar precocemente alguns tumores. Exemplo, um PSA muito aumentado, todo mundo já mais ou menos sabe, pode significar que o paciente, não é uma garantia, mas pode significar que o paciente tenha câncer de próstata, né? Tem alguns outros marcadores que indicam isso de alguns outros tumores muito raros. Mas não tem nada que faça disso uma coisa que possa ser generalizável, né? A ideia é que com o tempo a gente poderá desenvolver testes que não vão resolver toda, né, a complexidade, né, desse diagnóstico, mas poderão ser eficazes em alguma doença em particular. Instalado o tumor, os tratamentos, houve uma evolução. Eu lembro das quimioterapias no passado eram muito mais agressivas. O que tem hoje de mais moderno, de menos invasivo? Eu estive, por exemplo, no showroom da Siemens, em Erlangen, na comitiva do governador Sartori no ano passado, e vi máquinas que não chegaram aqui ainda, para exames de imagem em especial, que fazem esses exames mais rapidamente, são máquinas com um universo maior, mais amplo, para uma pessoa mais obesa, por exemplo. Isso. Eu queria saber no câncer, o que a gente tem de novidade, de mais moderno, que pode diminuir esse sofrimento do paciente? Assim, tem um conceito muito geral, que os telespectadores vão entender, é que o que a gente conhece da doença é fundamental para nos ajudar a tratá-la de uma maneira mais inteligente. Se eu conheço pouco da doença, né, eu vou tratar ela de uma forma muito mais geral. Se eu consigo identificar coisas específicas em câncer de mama que me ajudem, né, a bloquear aquele processo que é responsável pela doença, certamente eu vou ter mais sucesso e provavelmente eu vou causar menos dano às coisas que estão acontecendo em volta. Nos últimos 20 anos, na oncologia, a gente tem evoluído de simplesmente olhar no microscópio e dizer isto aqui é câncer, né? Olhando a célula e o tecido, para olhar dentro da célula e ver que alterações específicas fazem com que aquela célula se multiplique desorganizadamente, invada e se dissemine. E essas alterações específicas, a gente chama isso de driver, né, de aquilo que está mexendo com o tumor, né, que é responsável por aquele comportamento alterado. Se eu consigo identificar aquela alteração, existe a possibilidade, e isto que está acontecendo nessas últimas 2 décadas, de desenhar uma droga inteligentemente para bloquear aquela alteração específica. E existem vários exemplos já, né, com sucessos muito comprovados, em que a gente consegue fazer isso. Tu identifica o que é particular naquela leucemia, o que é particular naquele câncer de mama, né, e eventualmente desenvolve um tratamento dirigido para aquilo. Esse tratamento dirigido poderá não causar nenhum problema no cabelo. Então não se perde o cabelo. O importante é não agredir as células boas, né? Isso. Então, esse tratamento mais inteligente, ele se concentra nisso. Isso melhora não só o resultado, mas a qualidade de vida dos pacientes. Ele é mais localizado. E falando no câncer de mama, me vem sempre a lembrança, mutilações muito intensas nas mulheres. Claro. E hoje isso é as cirurgias bem estão cada vez menores, né, e cada vez menos agressão ao paciente. Então, esse tipo de situação está levando também a que eu não veja uma paciente com câncer de mama
igual a todas as outras pacientes com câncer de mama. Eu individualizo o tratamento de acordo com aquela doença específica. Doutor Barros, agora, em nível de pesquisa, como é que está o país e o Rio Grande do Sul em nível de pesquisa e analisando o recurso público para a área de pesquisa no combate ao câncer? Recurso público para a área de pesquisa de combate ao câncer, zero. Zero. Zero, né? Existe muito pouco ou quase nada, né, em termos, por exemplo, de desenvolvimento de novas drogas, né, de recurso público nessa situação. Isso não é um privilégio do Brasil, isso é um privilégio de todos os países em desenvolvimento. Existe muito pouco estímulo público, né, porque, obviamente, os governos raciocinam que tem coisas mais importantes para investir, né, onde colocar os recursos. Agora, o Brasil tem um papel fundamental e tem tido um papel fundamental no desenvolvimento de novas drogas, com centros de pesquisa, né, muito desenvolvidos, e nós somos privilegiados aqui em Porto Alegre, que temos vários centros de pesquisa onde se oferecem novos tratamentos, né, que oferecem novas perspectivas. Então, acho que nós precisamos evoluir. Ainda não estamos colocando, né, em protocolos de pesquisa a maior parte dos pacientes que poderiam, né, ser colocados, mas nós temos no Brasil, né, o país na América Latina com maior atividade em pesquisa clínica, embora isto ainda fica muito aquém do que se poderia, né? Nós temos só 5% das atividades de pesquisa clínica que estão acontecendo em todo o mundo, né? Então, só 5%? Só 5%. Né? Qual é o país com mais investimento? Estados Unidos, que tem, né, obviamente, né, mais de 50% dos protocolos estão acontecendo lá. Logicamente que a gente vai falar dessa fosfoetanolamina, né, que está no Pílula noticiário. do câncer. Que está no noticiário aí, foi aprovada agora com grande controvérsia, mas eu queria ainda, no aspecto que a Lisemara levantou, do câncer de mama, lhe perguntar sobre aquilo que também ganhou manchetes há algum tempo. A Angelina Jolie retirou os seios, porque ela teve um caso de câncer, 1 ou 2 casos de câncer ancestral na família, e aí havia a possibilidade de ela ter, e ela retirou e colocou próteses mamárias. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Barros? Esse é um exemplo claro do que nós estávamos conversando há pouco tempo atrás. Se eu conheço o tipo de câncer que tem uma paciente em particular, no caso da mãe e da avó da Angelina Jolie, essas duas mulheres tiveram câncer de mama, né? E isso levantou uma suspeita nos médicos que estavam, né, atendendo elas, que poderia haver alguma coisa genética familiar que se transmite. Aí são os marcadores genéticos que a gente Alguns chama. marcadores genéticos específicos. No caso específico disso, acho que foi a mãe ou a avó, não sei exatamente quem, se detectou uma mutação, uma alteração genética, né, num gene que se chama BRCA1. Essa mutação, né, estava presente nessas duas mulheres dessa família, a avó e a mãe. O que se faz? Isso é uma coisa comum, a gente faz isso todos os dias aqui em Porto Alegre e no Brasil. Se tu sabes que tem, no caso, né, uma mutação de BRCA1, existe a possibilidade de que isso esteja presente em outras mulheres da família que ainda não tiveram câncer. Então, tu podes fazer o teste de sangue, que tu estavas perguntando antes. Se essa mulher tem essa mutação, certo? Ela carrega um risco de desenvolver câncer de mama na sua vida, que vai de 40% a 80%. Elevadíssimo. Certo? Então, eu consigo dizer para essa senhora, ou essa pessoa, ou essa mulher, olha, tu não tiveste câncer, tu não tens câncer, mas tu tem uma mutação que te confere um risco de ter câncer nos próximos anos, ou até tu ter 80 anos de idade, nós não conseguimos dizer quando vai acontecer, entre 40% e 80%. Doutor, o que eu posso fazer em relação a isso? O que se pode fazer? Se retiram as duas mamas. Eu retiro o tecido onde isto poderia acontecer. E eu sei que o risco, né, diminui quando eu faço isso. Está correto, então? Está correto fazer isso porque eu diminuo o risco retirando drasticamente. Mas isso vale para a mama só? Só para a mama, só para a mama. Existe nessa síndrome, associada a esse gene, também risco de câncer de ovário. Então, ela não só retirou as mamas, mas retirou também os ovários, certo?
Com a retirada das mamas e os ovários nessa situação, o risco de desenvolver câncer de mama nela diminui em 98%. Não fica zero, mas diminui de uma forma extremamente significativa. Então, esse é o tipo de coisa que, conhecendo a doença melhor, eu identifico a anormalidade e eu posso, em toda a família dela, testar as pessoas para esse gene, né, que isso faz parte da família, passa de mãe para filho, de pai para filho, etc. e tal, e eu consigo sentar com essa pessoa e discutir o risco. Mas é só no exame de sangue simples que aparece isso? Ou é um exame mais complexo? A população tem acesso para ter essa informação? Não, a população em geral não. Existe um teste específico, tem seus custos, etc. e tal. Isso passou a ser autorizado pela ANS, né? Então os planos de saúde agora passam a cobrir. Isso não está disponível ainda para o SUS. A população, só em geral, plano de saúde, pode-se fazer esse teste. Então, qual é o nosso papel? Quando tu identificas uma família onde tem muito caso de câncer, né, tu começas a te perguntar, será que poderá ter algo que se transmite de pessoa para pessoa nessa família, que confere essa possibilidade. Para fazer uma associação com a hipertensão, com o diabetes familiar, por exemplo, essa tendência? Mas só que nessas situações não se conhece tão especificamente qual é o gene, né? Porque isso seria interessante tu saber qual é o gene, porque se eu tenho, eu me preocupo, se eu não tenho, de certa forma, me despreocupo desse tipo de situação. É o que tu estavas dizendo antes, né? Eu tenho um teste que consegue prever ou me dar um risco aumentado de que isso venha a acontecer no futuro. O Diego tinha falado da pílula do câncer, Dr. Barrios, né? Até que ponto ela tem eficácia? O Senado acabou, numa medida controversa, autorizando por pressão de famílias, e a comunidade científica tem visto não com bons olhos o que vem se apresentando aí. Sugestão, tá? Para vocês, né, da mídia. Vamos não chamar de pílula do câncer, né? Vamos chamar de fosfetanolamina. Sim, a gente facilita, né, ou dificulta um pouco a comunicação disso, que eu acho que é um papel importante nesse sentido. Esta medicação, né, foi trazida, né, ao conhecimento público de uma maneira muito bombástica. Não é assim normalmente que as coisas acontecem ou deveriam acontecer. Quando a gente tem um medicamento para tratar qualquer doença, não é só câncer, né, existe um processo através do qual a gente desenvolve esse medicamento. São protocolos? Né? Protocolos específicos. Eu primeiro tenho que testar isso no laboratório, em células, depois eu testo em ratinhos, depois eu testo num determinado número de pessoas, eu descubro qual é a dose que eu posso administrar desse medicamento, quais são os efeitos que esse medicamento tem, que são indesejáveis. Tem um antídoto para ele também? Claro, né? Então todas essas coisas estão padronizadas e todos os medicamentos são desenvolvidos dessa maneira. É assim no mundo inteiro? Em todo mundo, em todo mundo. Tá? Qualquer medicamento que a Anvisa eventualmente aprova para uso na população brasileira, e a Anvisa tem o papel primordial de proteger a população brasileira, né, em relação ao uso de medicamentos, né, para não permitir que qualquer coisa seja administrada. Eles são feitos com as plantas também, se a gente for para o mundo agro, todos os produtos. Todo o processo é assim, existem determinados protocolos que devem ser seguidos. Este medicamento não obedeceu nada disso. E, de repente, alguém começou a dizer que isto curava câncer. E é isto que gerou toda esta situação. Aí, nossa Assembleia Legislativa condecora essas pessoas simplesmente porque disseram que isto curava câncer. Tá? E eu vi as imagens do plenário da Assembleia, ou do auditório da Assembleia, com gente chorando de joelhos, né? Certo? Nesse tipo de situação. Sem nenhuma base científica. Sem nenhuma base científica, ou pelo menos sem o processo normal. Então, assim, isso gera na comunidade científica e nos oncologistas, ou nos médicos em geral, uma reação contrária. Porque isso aconteceu com a Veloz, isso aconteceu com a babosa, isso aconteceu com a vacina japonesa, isso aconteceu com medicamentos que o pessoal vai buscar na Argentina, isso aconteceu com cartilagem de tubarão. Todas essas coisas nos últimos 10, 15 anos curaram câncer. E chegaram ao meio, né, público dessa maneira. Qual é o dano que isso pode trazer para as pessoas, doutor? O primeiro é manipular a esperança das pessoas. Certo? Esse é o primeiro dano.
Explorar a fé das pessoas. Que é uma coisa razoável, né? Mas eu não vejo que esta seja a melhor maneira de a gente lidar com as expectativas que as pessoas possam ter. Eu acho que é lidar com o desespero. Isso. Então, do ponto de vista prático, quando a gente não consegue, e eu entendo isso, faz parte do meu dia a dia, de lidar com pessoas que talvez não tenham uma outra alternativa ou uma alternativa definitiva, certo? É fundamental a gente ser empático e entender, né, que chega um momento que a gente fica de mãos amarradas, certo? Então, o que eu digo para os pacientes quando eles me perguntam da fosfetanolamida e depois te digo a minha posição científica em relação a isso? Se tu consegues um medicamento, toma, certo? Eu não posso te dizer que eu vou te tirar essa esperança simplesmente porque eu não acredito, né? Não é minha função fazer isso. Tá? Agora, né, do ponto de vista científico, o mais correto, né, não é simplesmente pelos erros que foram cometidos nesse processo, né, considerar isso como uma coisa inexpressiva ou que não precisa ser estudada. Eu acho que isso aqui deve ser estudado como está sendo estudado, né, e se houver algum tipo de ação da qual eu duvido, né? Mas como cientista eu vou ter que, vamos fazer o experimento, dar a medicação para os pacientes e ver o que acontece. Isto nos próximos 6 meses, 6 meses, 1 ano, deverá ter já algum tipo de informação, né? Para que a gente possa passar a limpo isto e deixar isto para trás. Eu garanto para vocês que daqui a 6 meses isto não vai ser mais assunto, né? Como os outros produtos. Como os outros produtos já aconteceram. Né? Doutor Barrios, como é que é a situação do médico? Eu quero sair um pouco da questão técnica, entrar na área humana. O senhor está nessa lida há quanto tempo como oncologista? Eu, desde 1989, voltei dos Estados Unidos e comecei a trabalhar como oncologista aqui no Brasil. O senhor é uruguaio, né? Eu sou uruguaio. Uruguaio. Como é que é para um médico, depois de fazer todas as tentativas, chegar para um paciente e dizer para ele que, infelizmente, o câncer venceu a batalha? Como é que se diz isso? Eu vou agregar na pergunta do Diego também os familiares, porque lida com um conjunto, é um grupo bem maior do que só o paciente. Só para avisar, isso aqui não estava nada preparado, né? Então é um pelotão de fuzilamento. É uma consulta. É um pelotão de fuzilamento. É uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. Diego, assim, eu acho que na vida, de uma forma geral, né, tem coisas que têm solução, tem coisas que não têm solução, certo? Então é muito conceitual o que eu posso te dizer nesse sentido, né? Quando a gente entra para a área médica, né, a cura de uma doença, certo? É um aspecto apenas de tudo que tu pode fazer. Tem muitas coisas que podem se fazer independente desse processo de cura, certo? E a oncologia, durante muito tempo, vai continuar sendo assim, tem sido uma área na qual a gente pode ajudar muito os pacientes, prolongar muito a vida dos pacientes com qualidade, né? Cada vez com tratamentos mais inteligentes, né? Então, o aspecto de resolver a doença não é necessariamente o único. Eu não gosto de usar, embora eu entenda, né, que isso seja, digamos assim, reflexo de uma realidade prática, né, a palavra de luta contra o câncer, né? Eu não gosto de usar a ideia de que alguém é derrotado nesse tipo de situação. Eu acho que as pessoas que enfrentam a doença já são vencedoras. É um bom enfoque. Tá? E eu acho que todas as pessoas que participam desse processo, né, eventualmente são vencedoras. Né? Pequenas batalhas. Né? Mas essa ideia de luta, de perdedor, de venceu, etc. e tal, eu tendo a não, né, conceituar isto no relacionamento. Né? E isto aqui é um processo. A gente começa, eu não sei onde é que vai terminar. A gente faz o que tem que fazer e o melhor que pode fazer. E um conceito importante, Diego, assim, embora exista toda essa áurea do câncer, né? Embora exista todo esse preconceito relacionado à doença, que é natural e é bem atribuído por tudo que aconteceu até agora,
Eu acho que a gente tem que olhar para isto, né, de uma maneira diferente, né? No momento que a gente consiga educar as pessoas, né, a se preocupar, por exemplo, com a doença antes que ela aconteça. Um dos princípios fundamentais, eu estava acho que dizendo no rádio alguns dias atrás, fundamentais do Hospital do Câncer, né, Mãe de Deus, é que a maior parte das instituições, né, e que tem a ver com a tua pergunta também, que lidam com câncer no Brasil, na América Latina e provavelmente no mundo todo, elas se preocupam com o diagnóstico e com o tratamento. Para nós isso não é suficiente. Eu acho que nós temos de uma vez por todas que enfocar esta doença considerando o que acontece antes do diagnóstico, que é muito importante, e o que acontece depois do tratamento. Então, dentro da conceituação do que nós queremos que seja o Hospital do Câncer, eu quero que tanto o começo quanto o que acontece depois do tratamento sejam particularmente, né, abordados e cuidados. A linha de cuidado, a linha assistencial que a gente pretende, né, pretende ser abrangente nesse sentido. Imaginem o que pode acontecer, né, se a gente começa a educar as pessoas em relação à prevenção, né, de uma maneira proativa, realmente levando a mudança, considerando a educação como mudança de comportamento, oferecendo testes que eventualmente realmente consigam detectar, né, doença mais cedo, né, discutindo políticas e atividades de vida que mudem hábitos de risco, né, diminuir o cigarro, né, se a gente diminui o cigarro, 30% dos cânceres Dr. Barros, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Esta é uma pergunta muito mais do que médica, mas certamente eu não tenho condições de responder isso. Eu acho assim, do ponto de vista médico conceitual, que talvez possa ser levado a outras esferas, eu acho que a gente precisa primeiro reconhecer muito claramente tanto as nossas capacidades quanto as nossas limitações, certo? E eu acho que nós, no Rio Grande do Sul, e eu falo como gaúcho porque eu estou aqui há muito tempo, eu acho que a gente tem prerrogativas diferenciadas, né, do resto desse país, né, e embora a gente não consiga ainda reconhecer adequadamente as nossas, né, qualidades e das nossas limitações. Eu acho que esse é o nosso primeiro ponto, né? Se a gente começa a fazer um diagnóstico correto, né, do que nós somos realmente, se a gente começa a fazer um diagnóstico correto da nossa situação, né, honesto, fundamental, né, isto aqui vai... E nós temos condições, muito mais condições do que outros lugares, outras sociedades dentro do Brasil, né, para fazer isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Isso vale para a medicina e é o que a gente faz. Vamos reconhecer o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim, quais são as nossas limitações, o que a gente precisa procurar, né? E, eventualmente, trabalhar em base a esse tipo de coisa. Dr. Carlos Barros, obrigado pela presença conosco nesse Rio Grande que dá certo, e eu quero agradecer também a Zé Mara Prats e o Diego Casagrande. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o próximo sábado. Até lá, uma boa noite e um bom final de semana.